vou fazer o anúncio. Vocês pensam em vir hoje à noite? Hoje à noite eu estou pensando em compartilhar algo muito interessante, que é a posição da igreja hoje no céu. Quem era responsável pelo louvor, o que aconteceu no céu, algumas dicas que a Bíblia dá para a gente sobre esse assunto, e quem hoje tem lugar no céu para continuar tudo aquilo que Deus começou e ir para a eternidade. Às vezes, muita gente pensa, com muita frequência, que a gente vai para o céu tocar harpa. Eu tenho uma harpa pequena, uma harpa celta em casa, de 3/8, não toco, dou umas dedilhadas, tocar é outra coisa. Mas assim, o som daquele instrumento é tão incrível. Não sei lá, não diz que vai ter guitarra, mas diz que vai ter harpa, isso com certeza. Vai ser harpa eletrônica, se o som dela vai ser doido, com pedal, tudo, não sei. De repente, nenhum problema. Você com o Davi lá, você acho que vai ser demais. Estou imaginando já, porque ficar arpinha, né, com as asinhas assim levantando. Não dá. Alguma questão? Mais alguma? Pois não. Pode perguntar. Amém. Pastor. Só uma coisinha. Pessoal, mais 20 minutos, tudo bem? Para vocês? Querem menos? Eu quero que vocês tenham tempo para descansar e voltar. 4h20, por aí, tá legal? Tudo bem? Tem uns que estão na dúvida, uns que não falam nada e outros que concordam. Então, o plenário está dividido. Vai mais uns 20 minutinhos? Vai. Beleza. Pergunta lá no fundo. Amém. Sou ministro de louvor e também sou músico na casa do Senhor. E eu vejo grande dificuldade na casa do Senhor hoje, músico permanecer na casa do Senhor. Porque, não sei se também, pegando um pouco da pergunta do irmão ali, se é a respeito por causa de dinheiro, porque o mundo gospel hoje está, como se diz, mais conhecido por gerar dinheiro, né, em muitos lugares. Eu vejo que talvez a responsabilidade de um músico dentro da igreja, por muitas igrejas talvez não pagarem, o músico não receber por isso, ele acaba desanimando, acaba talvez fazendo por compaixão aquilo ali, não por dedicação na casa do Senhor. E muitos ministérios, muitas igrejas pequenas, eu vejo que passam muitas dificuldades com isso. Eu toco para fora, vejo muitas igrejas pequenas, a gente vê a dificuldade de músicos nessa igreja pequena. Eu gostaria de conversar com o irmão a respeito disso, que ele se pudesse me responder. O que a gente deve fazer para conseguir pouco de música a gente tem na igreja, conseguir dar uma doutrina melhor para eles a respeito, que não é simplesmente só tocar, que eu não vejo só isso, eu vejo que o músico também tem que adorar ao Senhor, que é o foco ali, né? Mas também é saber passar para eles isso aí, a adoração, porque eu creio que, igual eu que sou ministro e sou músico, tem uma diferença nesse ponto aí. Quando a gente está ministrando, o louvor está cantando, tem uma grande diferença quando eu estou tocando, entendeu? Eu não vejo talvez a mesma ligação, né, com o músico, talvez até com o ministro, que sente a letra, que sente o que está louvando. Que o músico muitas vezes ele está tocando, ele não está sentindo, não em todos, mas é o que eu vejo. Eu gostaria de perguntar para o irmão o seguinte: claro, a gente temos que saber como criar uma estratégia para conseguir passar para o músico, né, o que devemos fazer para segurar ele, para ele fazer a obra de Deus, o que é pedido, né, na palavra do Senhor. Segurar ele é bom, gostei desse termo. Às vezes a gente tem que segurar os caras, não é? Bem, primeira coisinha que eu gostaria de tentar mostrar, Deus me ajudando, é um negócio que eu li em 1 Samuel 16, sobre a vida de Davi, claro, só que teve algumas coisinhas lá que o Espírito Santo me chacoalhou. Tem a ver com a sua pergunta, tem um pouquinho de paciência que eu vou chegar lá, mas eu quero esclarecer algumas coisas. Por exemplo, isso, 1 Samuel 16. Você lembra? Todo mundo conhece a história que Davi tocava para Saul,
Deus permitiu que o espírito maligno tomasse conta de Saul e o incomodasse, e daí o pessoal tentou ir achar alguém para tirar esse mal dele. Na verdade não havia musicoterapeutas naquela época, então eles tentaram achar gente, ou gente que tocasse, ou o que quer que fosse. Então, no verso 16, só para tentar ganhar um tempo aqui, 15: os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Então os criados de Saul discerniram o que estava acontecendo com Saul. Primeira coisa, eles não falavam que era crise convulsiva, não, ele estava endemoniado, não, no começo de conversa. E eles conseguiram discernir isso. Impressionante. Esses criados aí eram ó. Você nunca pensou nisso, né? Pois é, pensa. Os criados de Saul eram os caras espertos, né? Fizeram um diagnóstico dele: o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Quem falou isso para eles, a Bíblia não diz, mas Deus deve ter falado isso para eles. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem, eles já deram tudo para ele, que busquem um homem que sabe tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ele, então ele tocará com as suas mãos e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai, pois, um homem que toque bem e trazei. Então responderam os mancebos, os jovens, e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo de palavras, sério, né? E gentil presença. E o Senhor é com ele. Agora vamos à sua pergunta. Primeira coisa, o que nesse texto aqui diz que Davi cantava para Saul? Tem algum lugar aqui que diz que Davi cantava? Pode não ter colocado, mas ele cantou. Tá bom, tá bom. Agora você precisa prestar atenção na Bíblia, quando a Bíblia é pleonástica em coisas que ela fala, ela repete a mesma coisa mais de uma vez. Presta atenção. Porque eu li para vocês, no verso 16, eles falaram assim: quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com as suas mãos. Pô, você toca por quê? Por que a Bíblia enfatizou que ele vai tocar com as suas mãos? O único jeito de tocar harpa é com as mãos. Você concorda comigo? Só o Steve Vai toca com os dentes, mas isso é caso raro, bem raro. Mas assim, quando você toca com as mãos. Por que a Bíblia está enfatizando que quando ele tocar com as suas mãos, o Espírito vai sair? Bom, até pode se discordar de mim, mas o que eu quero tentar te ajudar é mostrar uma outra coisa. Eu não quero discutir se Davi só tocava e cantava ou não. Nesse caso, a Bíblia não está deixando claro que ele estava cantando, mas deixa muito claro que ele tocava, e que quando ele tocava, o Espírito saía de Saul. A Bíblia também não diz que Saul já conhecia todos os CDs de Davi e as músicas deles, e que quando ele ouvisse só a melodia da música, ele ia lembrar da letra e falar: essa é aquela música que toca no rádio que Davi canta, que diz que Deus me livra dos meus pecados. Aí o demônio saiu tudo dele. Não está escrito isso aqui. Nem existia rádio na época. Então a minha conclusão aqui é a seguinte: aquilo que eu falei de manhã, vocês lembram? Que eu pedi para Deus, não sei se vocês lembram, né? Quando tocasse, que Deus fizesse. Davi tinha uma graça de Deus para tocar. Davi compôs muitas músicas, muitas letras, mas Davi tocava. Outra boa alternativa. Quando Davi estava lá cuidando do pasto dele, das ovelhinhas, sabe que ele cantava para as ovelhinhas? Pode ter sido, né? Alguns salmos ele compôs lá. Às vezes a harpa podia não estar bem afinada, aquela ovelhinha mais esperta, levanta a orelha. Olha, tá bom, tem que afinar aqui, peraí. Sabe o que acontecia isso? Sabe que quando ele tocava para as ovelhas, todas elas. Será que ele sentia isso? Será que isso acontecia? Ou será que era Deus que estava naquele lugar e as ovelhinhas estavam juntos? E Davi entendia figuras de Deus. O Senhor é meu pastor, que o Bob pregou ontem. Porque para Davi era a rotina do dia dele, ele ser pastor e ele cuidar das ovelhas, e essa figura ele usava para aprender de Deus. Bom, volta aqui. Davi estava tocando. Então a primeira coisa, eu entendi o que você quis dizer. Entendi. Realmente, músico, quando está só tocando na ministração, parece que ele está numa outra dimensão, que não é espiritual. Ou o cara está assim, para lá, o povo, né? O cara está tocando aqui, olhando, então olhando o amplificador,
ver se vai sair alguma coisa. O cara lá ministrando, a irmã cantando, fazendo mó auê lá para o povo vir, para Deus mandar. Então ele está olhando para casa. Ou então o bateria e o baixo ficam os dois lá só o tempo todo. E ninguém vê mais nada, só os dois. Então eu concordo com você nesse particular. Agora, quando você toca, então você tem menos responsabilidade que quem dirige. Negativo. Está todo mundo aqui, meu amigo, em nome de Jesus, e se cuide. Graças a Deus você está na época da graça, então não cai nenhum raio na tua cabeça se estiver em pecado e se estiver ministrando. Porque é graça de Deus. Mas não abuse da graça, que ela vira desgraça. Certo? Então assim, os músicos e os que ministram, os cantores, nenhum é mais importante que o outro, no começo de conversa. O cantor se vai chamar o meu microfone mais alto, por favor, por favor, por favor. 1, 2, 3, 2, mais alto, por favor. Porque a minha voz precisa aparecer. Por favor, mais alto. Alô, alô, som. Aí o cara da guitarra fica louco da vida com ele aumenta no 10 ali. E fica aquela competição entre os dois, para ver quem chega primeiro, né? Ou quem vai mais alto, ou quem vai mais baixo, no caso. Então, isso aí vocês nunca viram, né? Eu estou contando só uma fábula para vocês. Ou está no ensaio, o amplificador, eu já vi isso, bandas renomadas fazendo passagem de som, e aí o cara está lá e o cara do som arrumando, e o cara fica nervoso porque não está ouvindo nada, ele fala, esse pi desse amplificador, pi, entenda esse palavrão, esse pi desse microfone, esse pi desse cara do som, esse pi, tudo é pi para ele não abençoa ninguém. Mas depois ele vai ministrar do alto da sua glória e pompa. Está certo isso? Eu estou exagerando, estou caricaturando, mas acontece, não acontece? Sim. Acontece. E está errado. Aí você falou, como fazer? Verdade, meu querido. Primeira coisa, ensino. Vou fazer um teste. Alguém de vocês aqui já ouviu esse texto falado desse jeito? Levanta a mão. Uma, que bom, né? Duas com a filhinha dela junto, deve ter ouvido junto. Entende o que eu estou dizendo? Ensino. O que estão ensinando da palavra para você? Dá 10 para Deus que Ele te dá 100. É isso que estão te ensinando? Vem para a igreja, paga o teu carnê de oração que você vai ser abençoado. É isso que estão te ensinando? Por que não ensina que Davi tocava com as suas mãos? E o Espírito saía do corpo de Saul. Agora, veja só, para completar. Como é que os servos descreveram ele? Era um cara que sabia tocar. Davi era um luthier, vocês sabiam disso? Ele fazia os seus próprios instrumentos. Made by David. Você toca. De quem é essa harpa, mano? Davi que fez para mim. Era luthier. Ele sabia fazer os seus próprios instrumentos. Então ele já era um cara, né? Fazer instrumento não é qualquer Zé que faz. Além disso, ele sabia tocar, devia saber tocar muito bem. Ele ficava lá com a sua ovelha, ele tinha muito tempo para fazer escala, para ensaiar, para preparar. Ele não tinha que parar para ir buscar um leão lá atrás e matar o bicho, mas nada muito importante. Ele voltava depois, limpava a mão, fazia escalinha outra vez, mata o leão, mata o urso, não sei o quê, e depois volta e começa a tocar de novo. Normal, vida de músico. E sabia tocar. Então, preparo técnico é uma coisa fundamental. Só que às vezes ela luta contra a espiritualidade. Não devia lutar. O cara que sabe muito devia ensinar o que sabe pouco. E não ficar metido lá na frente dizendo que ele sabe tudo e o outro não sabe nada. Não sei se você já viu essa parábola também por aí em algum lugar, né? Em todo lugar, infelizmente. Desculpe eu falar assim, porque eu já falo isso pelo menos há uns 30 anos. E a minha expectativa é que isso mude, em nome de Jesus. Então, ele fica mais velho, fica meio negativo, tá bom? Me perdoem, orem por mim, para que Deus me dê graça. E que mude. Sabe tocar? Segundo, é valente. Valente porque ele pegava os bichos pela unha e matava. Você não precisa pegar ninguém pela unha e matar.
mas você precisa ser valente contra os seus inimigos. Quando você vem num lugar desse para ministrar, existe um mundo espiritual que está à sua volta. Você não pode esquecer disso. Enquanto nós estamos aqui agora, há um mundo espiritual à nossa volta aqui acontecendo. Pela graça de Deus, como aqui na igreja, deve ter só um anjo ali dentro. Mas de vez em quando pode vir um pensamento na tua cabeça: mas esse cara é chato, mesmo. Ele só fala as coisas, ele acha que ele é o cara. Vem, daí vai embora essa voz. Ela volta de novo: mas você está bem mesmo, esse cara está com inveja de você. Vai embora. Então existe um mundo espiritual aqui enquanto a gente está falando. E quando a gente ministra para Deus, então, meu Deus do céu, você começa a exaltar Jesus, você acha que os demônios vão achar tudo maravilhoso e vão exaltar junto. Dá pau. Quem vem mal para a igreja pode se sentir mal, pode ter problema. Se tiver endemoniado, cai mesmo, porque está com problema, precisa ser aliviado daquela dor. E se vem cristão por aqui dentro, amargurado com Jesus, chateado com Deus, porque o filho está doente, ou porque perdeu um parente no acidente, ou porque não sei o que lá, e está todo mundo adorando a Jesus, ele vai ser tocado, vai mexer dentro dele profundamente. Esse é o mundo espiritual. Agora, enquanto você está aqui, você deve ver 10%, 5% disso. Se você ver. Algumas vezes Deus dá a oportunidade de eu perceber algumas coisas. Ele não pode mostrar muito, senão eu perco até onde que eu estou, entendeu? Eu preciso estar lá, que nem nós conversamos antes, né? Eu preciso estar lá ligado e está acontecendo aqui. Agora tem que ajudar a noiva, se liga na noiva, meu filho, tudo que você vê é só em função de ajudar a noiva. E fica na boa. Amém? Senhor. Tocava bem, era valente. Você precisa ser valente contra os seus inimigos. Você precisa saber que o diabo veio para roubar, matar, destruir. Ele quer te destruir em todo lugar que você esteja, na sua vida, no seu dia a dia. Então, às vezes, a sua grande vitória, como ela sugeriu aqui, vai ser você lavar pratos cantando. Pode ser uma grande vitória na sua vida. Ou você está no teu quarto, chegou do trabalho aqui, não sei se, né, como em São Paulo, aquela doideira, que nem eu contei hoje de manhã que eu cheguei, para eu chegar no aeroporto e tal. Você chega e fala: oh, meu Deus do céu, está aí. Aí ele vira para você e fala: canta, filho, canta. Valente contra os seus inimigos, homem de guerra. Teve já uma década dentro do meio cristão em que era muito comum as músicas de guerra. Homem de guerra, Jeová, seu nome é temido na terra, e muitas outras. Foi uma época, uma década de conscientização da igreja sobre a guerra espiritual. Não se falava nisso. Começaram a surgir canções sobre isso e o povo começou a se conscientizar sobre isso. Claro que às vezes isso acaba virando uma moda, porque homem é homem, não tem jeito. Então tem a moda da guerra espiritual, tem a moda do discípulo, tem a moda do adorador, tem a moda não sei o que lá. Tá, isso é coisa de homem, Deus nem dá bola. O importante é enfatizar aquilo que está acontecendo naquele tempo. Você e eu, meus queridos, nós lutamos uma batalha espiritual. Quantas pessoas da área de louvor você já viu caírem, ou em sexo, ou em outros problemas? Infelizmente, espero que não sejam muitas, mas você já deve ter visto. Por quê? Porque você está numa batalha. Na nossa igreja, são algumas características que a gente dá para a pessoa. Óbvio, tem que ser nascido de novo. Parece muito óbvio, mas se o músico tocar muito bem, o pessoal traz ele para a igreja e nem pergunta se o cara já teve uma experiência com Jesus. Verdade ou não? Segundo, batizado. Não, tem que ser batizado. Significado do batismo, razão do batismo, importância do batismo. O cara não é batizado, sepultou seu passado, não veio para uma nova vida, vai entrar de frente para o bicho para ele atirar bem no teu peito e te destruir. Isso aí é falta de cuidado do líder. A culpa isso vai ser cobrada do líder. Por isso que a minha igreja fala assim: não, tem que estar batizado mesmo. Isso eu acho que deveria ser até em todos os ministérios da igreja. Mínimo requisito, nascido de novo, batizado. Eu tô assim, como é que fala? Eu tô chovendo no molhado. Meu Deus do céu, dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, o cara não é nascido de novo? Mas não sei, né? Batizado? Mas a minha é presbiteriana, não tem problema. Batizado, estou falando. Batizado. Fez esse compromisso com Cristo. Sepultou o passado. Veio para uma nova vida. Tem esse significado na sua vida. Porque a hora que o diabo vier te acusar, você fala: eu sou batizado, eu sou de Jesus, eu estou no convívio da igreja. Você não vai me pegar. Vou chamar meu irmão mais velho e ele vai te pegar.
Você tem esse direito em fazer isso. É o direito que você tem, de Deus. Então essas coisas, queridos, são algumas das coisas. Outra também, às vezes a gente tem problema lá em São Paulo. O nego vem só no dia da escala dele. Os outros domingos, sabe Deus onde esse cara está. Nascido de novo, batizado, mas só aparece um domingo por mês, que é o dia da escala dele. Onde que o cara está? Só Deus. Espero que o diabo não saiba, mas... Entendeu? Isso tudo é coerência ministerial. Essas coisas se aprende, se cobra, se fala, se prega, se orienta. Certo? Esse sisudo de palavras, a tradução antiga da Almeida, na verdade está falando com uma pessoa que não desperdiça suas palavras. Então ele não devia ser um cara que ficava falando abobrinha o tempo inteiro, entendeu? Ele devia ser um cara meio direto ao ponto. Educado, porque fala depois que ele era gentil, mas ao mesmo tempo direto ao ponto. Que nem o Fitz, assim. O Fitz fala tudo calminho, ele vai... Chegou no ponto. Davi devia ser um cara assim. E o melhor de tudo, o Espírito saía de Saul porque o Senhor era com ele. Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for com os músicos, meu querido, pode tocar o que você quiser, pode fazer o som que você quiser, pode pôr a luz que você quiser, não vai dar nada. Há igrejas por aí e tal, americanas, no Reino Unido, em um monte de lugar, eles têm condição, eles têm estrutura. Bola aqui tem uma estrutura fantástica, Deus abençoe, fantástico mesmo. Mas eu sei que o pessoal da bola sabe que não é isso aqui que faz as coisas acontecerem. Eles sabem disso. Mas Deus deu estrutura, aleluia, usa a estrutura, usa. Mas assim, não se fique nela. Que amanhã Deus resolve te tirar daqui e levar para uma garagem que cabe 50 carros para você ficar lá. E aí você vai ficar chateado por causa disso? Deus me tirou daquele lugar fantástico, da nave. Nave para mim voa, né? Nave. Então assim, nós precisamos entender Deus. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tem todo esse processo. Então quando você simplesmente tocar, mas você está inferindo que você está tocando para Deus, você tem muita responsabilidade. Não interessa se você está sozinho, se está no grupo, se é uma reunião de oração para 5 pessoas, se são 50 mil. Deus está lá? Tá. Então, meu amigo, a responsabilidade é igual, nesse sentido. Né? Claro que o líder tem mais responsabilidades. Fala, tem microfone? Aliás, um agradecimento enquanto isso. O pessoal do Bola aqui tem sido 11, não é 10, 11. Muito obrigado, viu, queridos? Vocês estão, parabéns. Estão servindo a gente. Pedir até suquinhos, os caras mandaram suquinho. Mas não pedi 7 toalhas verdes, 7 toalhas brancas, nada disso. Só pedi um suquinho, só. Uma maçã verde, outra vermelhinha para equilibrar, mais uma pera e uma laranja lima. Vamos lá, eu acredito que todos nós aqui temos um mover de Deus diferente sobre a nação, sobre todas as igrejas, independente do ministério. E às vezes, eu creio que ninguém vai se chocar com o que eu vou falar e não estou sendo rebelde. Muitas vezes o ministro, ele não tem um ministério de louvor, não uma pessoa, não tem um tempo que desejávamos durante o culto. Esse é um fato, mesmo porque os nossos cultos já são muito curto o período. E partindo desse ponto, você está aqui com um grupo de louvor, com o ministério de louvor, os seus amigos, e todos na mesma atmosfera de adoração, a presença de Deus é real. Você olha para a igreja e vê que a igreja tem aquela sede, aquela procura, aquele desespero pela presença de Deus. E você olha para o relógio e o tempo está passando. Eu acredito que o Senhor, num tempo de vida, de adorador, já compreendeu alguns princípios que você consegue trazer a presença de Deus, você consegue levar a igreja à presença de Deus com uma facilidade maior. Eu tenho aprendido sobre ler perto de muitos aqui, mas eu acredito que Deus ele não tem senha, ele não tem fórmulas mágicas, mas você tem certos caminhos que você consegue acelerar esse processo e devido a esse tempo curto. Na sua experiência, qual é a maior, o melhor caminho, digamos assim, o caminho mais
mais rápido, não é a palavra, né? Não acho outra, mas o caminho mais prático, já para que a igreja se sinta na liberdade de louvar a Deus, é você conduzir a adoração a Deus, você exaltar a presença de Deus, ou você falar para a igreja, conduzir a igreja à presença de Deus, na sua experiência. Qual dos dois caminhos se torna mais viável devido a esse curto período de tempo que muitas vezes nós temos? Uma boa pergunta. Felizmente, quem vai dar o caminho na hora é o Espírito Santo, né? Você está sendo muito etéreo, então deixa eu tentar baixar um pouquinho mais para perto. Vou te dar exemplos, por exemplo. Eu acho que a primeira coisa que o líder tem que sentir quando ele vai começar uma reunião, esperando que tenha tido algum tempinho prévio de oração, ouviram todos isso? Vamos lá, vamos orar, velho. Peraí, vamos lá. Orou, o grupo orou, 5 minutos que seja, orar, olhou um para a cara do outro, está tudo bem, queridos, aleluia, vamos lá, beleza. Primeira coisa é você, o líder, eu sei, eu concordo com você, alguns têm mais sensibilidade pelo tempo de experiência, é verdade isso também, isso é verdade. Nós estamos falando de aspectos humanos, né? De experiência, mas vamos falar de aspectos espirituais também. Você deve, no primeiro momento, você vai começar uma reunião, porque a gente ensaia os cânticos antes e tem a listinha. Todo mundo faz isso e eu acho muito saudável. Não vejo problema nenhum em ter listinha. Já começo com isso. Só que cabe ao líder sentir como é que a coisa está. Na hora de começar, quantas vezes eu preparo um negócio para falar, vocês já ouviram essa frase de um monte de gente, aí Deus muda tudo na hora. É verdade. Deus muitas vezes faz isso na medida da nossa possibilidade, porque a gente tem que ter files aqui para Deus mudar e você pregar o que Deus quer. Você não conhece a Bíblia, não dá para ele mudar de uma para outra. Fica delete, não vai, não entra. Então precisa ter. Mas assim, a primeira coisa é sentir o povo. Quando você está na oração inicial e você preparou o primeiro cântico, sente o povo. Busca de Deus direção para sentir o povo. Como sentir o povo? O povo está disperso. O povo está triste. Às vezes você começa com uma música de júbilo, você olha, vamos lá, agora canta mais, agora vai ter como, o povo está assim. Aí você acha que o problema é seu, você acha que o problema é do pastor, que é do data show, que é do... Você fica culpando todo mundo, que é do som, que é do povo também. Primeira coisa, sentir o que está acontecendo. O que está acontecendo? Cada reunião é uma reunião nova, concorda? Deus tem coisas diferentes para falar, em reuniões diferentes, não é sempre a mesma coisa, é sempre novo. Isso é um princípio, porque Deus sempre renova, e as pessoas sempre estão lá, e pessoas diferentes têm problemas diferentes, situações diferentes, então muda o panorama. É como se mudar as pecinhas de um quadro, de um quebra-cabeça, e só Deus vê esse quebra-cabeça. Então você começa. Aconteceu, eu estou dizendo isso que aconteceu uma vez que eu comecei assim, nós tínhamos uma sequência de música, começamos uma canção de júbilo, Quando a música estava quase terminando, eu já estava pensando, quem que morreu aqui? Porque esse povo não está cantando nada. Será que não estou sabendo? Morreu alguém? A igreja não me avisou? Assim, estava desse jeito. Aí eu parei, Deus no meu coração falou, para. Eu cheguei para o povo e falei, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos dividir em grupinhos de 3, 4 pessoas. Vamos orar. Para Deus nos abençoar nessa noite. E aí eu disse, eu estou sentindo a nossa dificuldade aqui. Eu falei, nossa, né? Não de vocês, porque eu estou na rua e vocês estão com dificuldade. Nossa dificuldade. Sempre se inclua na noiva, porque você é noiva também. Né? Acabamos de aprender. Dividi em grupinho e começaram a orar. Primeiros 10 minutos, os músicos atrás de mim, vamos lá, gente, vamos cantar uma, faz um fundinho. Eu falei, pera. Deus não falou nada disso para ele. 15 minutos, orando, deixa lá na frente. 20 minutos, deixa lá na frente. Os músicos, vamos, aquela outra está certinho. Mas que hora que você falou segura os músicos, quer segurar mesmo. 30 minutos de oração. O povo orando, eu observando, esperando, como o Bob disse, relax, esperando. Aí, Senhor,
aí, Senhor, como é que estão as coisas? Aí eu comecei a ver o povo, entre eles começou um grupinho a chorar, o outro grupinho começou a rir, o outro começou a se abraçar. E os caras, vamos, agora já são júbilo, olha lá, olha lá, olha lá. Era! Oh! 40 minutos. Sem nenhuma música, sem nenhuma música. Porque o nosso tempo era tipo 40 minutos de louvor. Quando chegou aos 40, no meu coração Deus falou, tá bom, pode sentar. Eu, como assim? Eu olhei para os músicos, ei, Gerson, vamos lá agora, vamos. Tem que obedecer a Deus, né, velho? Não, tá bom, já chegamos onde a gente queria. Vi todo mundo alegre, os rostos alegres, o povo receptivo. Falei, irmãos, pode sentar. Todo mundo chegou assim, alegre, feliz, nem deram bola que não cantou nada. Sentaram felizes. Aí foi pro dízimo, as ofertas, pregação, os músicos ficaram assim comigo, cara. Eles ficaram doidos. Passaram aqui 2 horas ensaiando. 1 ou 2, não foram todos. Passaram aqui. Falei, ué, vocês querem que eu obedeça a vocês ou Deus? Como é que a gente faz? Do jeito que estava aquele negócio, vocês queriam que eu tocasse? Tocar para quê? Para fazer cumprir? Então esse é um exemplo para você. Sensibilidade. Que nos ajuda, porque tem dia que às vezes você tiver 20 minutos, isso aconteceu comigo em alguns lugares assim de conferência, que a gente fala, não é só igreja não, viu? Se você chegar na conferência lá, você já foi em conferência, você tem que ministrar, ó, você tem 10 minutos e 30 segundos, beleza? 10 minutos e 30 segundos, tá bom, né? Beleza? Então beleza, né, meu irmão? Tá. E às vezes você faz o que em 10 minutos? Você canta uma música. Canta. Fala, Jesus, é isso aí, ó. Isso é que eu oferto para o Senhor nessa tarde, nessa noite. Recebe de coração. Em nome de Jesus, amém. Deus 10. Agora, a nossa alegria é ver Deus tocar os caras em 10 minutos. Aí é Deus mesmo, não é você, né? Que não dá. A gente fala, a gente chora, a gente levanta a mão, a gente proclama. Deus é Deus. Posso dar mais um exemplo? Só umzinho, porque isso é pessoal também. Assim eu não falo mal dos outros, falo de mim. Eu tive uma época um problema sério que foi a paralisia facial. Já ouviram falar de paralisia facial? Metade do rosto fica todo paradinho e a outra metade continua funcionando. Por diferentes razões, eu fiz uma viagem, tá. Aí, estava perto da época de carnaval e da época de acampamento de jovens, eu estava escalado para ela ministrar. Aí eu virei para minha esposa, fomos no médico, o cara fez diagnóstico, eu coloquei um caminho já. Aí a pessoa, você vai, né, pastor? Não sei, né? Dia seguinte, assim. Não, vamos lá, vai lá, pastor, tem que estar com a gente, nós vamos. Mas tá bom, vou pensar. Beleza, Deus abençoe. Olha por mim aí, né? Aí minha linda esposa fez o trabalho, que eu falei, bem, eu não vou no desacampamento. Não dá. Olha pra mim, velho. Como é que eu vou no acampamento a gente cantar? Minha mulher cheia de fé. Não, benzinho, a gente vai nada. Eu comia, porque as bochechas têm um importante trabalho. Eu comia, a comida caía. Vai estar vergonha, você se sente totalmente humilhado com esse negócio. Agora que eu vou lá comer no refeitório com a molecada, caindo tudo no chão lá, mano. Bem, a gente fica no quarto, leva comidinha pra você, porque essas coisas de mulher que você não consegue dizer não. Que funciona mesmo. Resultado, fomos para o acampamento, e eu lá. Chegou a noite de eu ministrar, eu estava assustado. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Sabe que o microfone esconde? Sabe que o pessoal não vê? Se fica o microfone na frente. E fui. Cantei a primeira, acampamento, o pessoal já está meio no gás, né? Então ajuda pra caramba. Cantei a primeira, cantei a segunda. Quando eu acabei a segunda, aquele jeito, vai assim, cara, caiu um fogo naquele negócio, mais um fogo. E a molecada começou a orar junto, e começaram a chorar junto, aquela mesma história. Sinais do Espírito Santo. Começa a chorar um aqui, confissão de pecado, começa o outro ali a abraçar o outro, amor, perdão, blá blá blá. Caiu um fogaço, eu estava em cima da plataforma, assim, vim para o lado, sentei, aí Deus começou a ministrar ao meu coração. Ele foi um pouco duro, porque às vezes ele precisa ser duro com a gente. Chegou para mim e falou, Gerson, olhando para isso aí, você acha que eu
dependo de você. Pô, bem linda. Comecei a chorar, porque eu entendi a minha humanidade, a minha limitação, a minha miséria. Então você acha que você vai ser o cara que vai tacar fogo no acampamento? É isso. Fiquei lá, comecei a chorar, Deus foi falando, depois ele foi consolando, né? Porque Deus dá aquela cutucadinha, depois ele consola também. Aí veio, o pessoal fez um montinho em cima de mim para orar para eu ser curado, aí foi aquelas loucuras, mas foi uma doideira, mas foi uma benção, nunca mais eu esqueci. Fui embora do acampamento, ainda não fui curado, passou 15 dias, 20 dias, isso é uma patologia que o colega disse comigo, cara, isso aí pode dar sequela, você já deve ter visto pessoas quando riam, um lado puxa mais, o outro fica assim, que é um problema dessa doença não curado, né? Então só funciona um lado, a pessoa ri, puxa só de um lado e não puxa do outro, difícil, é triste, o rosto fica feio, fica deformado, né? Eu estava com medo de tudo isso. Digo para vocês que eu não tinha fé muita não na cura, tá? Estou confessando aqui. Muitas pessoas oraram por mim, por isso nós